Ninguém acredita na vingança da avó que flagrou o golpe do milionário e do mendigo juntos. Flora sempre teve um olhar aguçado. Com seus 95 anos, ela sabia observar cada detalhe da vida em seu pequeno bairro. Mas nada a preparou para a traição que consumiu seu coração em 1965, quando tudo parecia perfeito. O marido, Joaquim, um típico homem trabalhador, sempre foi querido por todos. Mas havia algo que a incomodava: sussurros nas esquinas, olhares furtivos. E Isabel, a chefe dele, não ajudava. Com aquele sorriso melífluo e a postura de quem tinha segredos embaixo da saia lápis, a mulher parecia ter como meta destruir tudo. Os sinais não eram sutis. Flores desnecessárias, saídas abruptas, a forma como Joaquim falava de Isabel, como se ela fosse uma deusa. Flora decidiu investigar. Sem ser notada, ela seguiu Joaquim até um hotel no centro da cidade. O coração martelava em seu peito, um nó na garganta. Quando finalmente olhou pela janela do quarto, a cena a paralisou. Joaquim, com seu charme mendigo, sugava a vida de um homem de negócios, rindo e trocando carícias com aquela mulher. O mundo desabou. Com a cabeça fervendo de raiva, Flora trancou-se em casa, mas não por muito tempo. No dia seguinte, ela encontrou Francisco, o marido de Isabel, o homem forte e decidido, bem diferente de Joaquim. Ao ouvir a história, Francisco ficou branco como um papel e jurou vingança. Assim, a traição que começou em um quarto de hotel virou uma tempestade que sacudiu as estruturas da empresa onde Joaquim trabalhava. Ele perdeu o emprego, a reputação, e Flora, antes submissa, agora se sentia invencível. Ela decidiu que era hora de recomeçar. Com coragem, passou a se envolver mais na comunidade. E esse novo vigor a tornou uma gerente respeitada e admirada. Os olhares que antes a desprezavam, agora se tornavam de admiração. E no meio desse turbilhão, apareceu Antônio, um viúvo encantador que sabia dançar bem e fazer rir. Mas as sombras do passado ainda a perseguiam. Enquanto Flora se reconstruía, a oscilação entre o novo amor e a dor antiga a fazia questionar se realmente havia encontrado paz. Foi então que, em um café, o encontro inusitado mudou tudo. Uma mulher desconhecida a encarou por cima do copo de café fumegante e fez uma pergunta que ressoou em sua mente. O que você faria se soubesse que a traição de Joaquim pode ter um desfecho inesperado? O que isso significava? E quem era aquela mulher? Flora sentiu um calafrio na espinha, enquanto o passado parecia querer se enroscar em sua nova vida. Seria possível que a vingança não trouxesse o alívio que ela tanto buscava? A dúvida pairava no ar, trazendo um novo mistério à tona e fazendo-a se perguntar: estaria a dor realmente enterrada? Ou haveria mais desafios à espera, como um jogo onde o tabuleiro nunca para de mudar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários.
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Flora estava perdida em pensamentos. A conversa com a mulher no café ainda ecoando em sua mente. O que poderia significar aquele aviso? A traição de Joaquim teria um desfecho para além do que ela poderia imaginar? Enquanto as dúvidas a atormentavam, um frio inesperado tomou conta do ambiente. O que antes parecia ser um recomeço, agora se tornava um labirinto de incertezas. Naquela tarde, enquanto caminhava pelas ruas do bairro, Flora percebeu algo estranho. Olhares sussurrantes a seguiam, como se seus passos fossem um eco distante de uma verdade oculta. As flores de seu jardim, que antes eram um símbolo de renascimento, agora pareciam murchar sob o peso de um pressentimento ameaçador. A confiança que havia construído com tanto esforço começou a se esfarelar, dando lugar a uma sensação de vulnerabilidade. O que estava prestes a acontecer? Ao entrar em sua casa, Flora encontrou Antônio sentado à mesa da cozinha, com uma expressão sombria. Ele segurava um envelope fechado, seus dedos brancos de nervosismo. Ela sentiu um aperto no peito. Flora, ele começou, a voz falhando. Precisamos conversar sobre Joaquim. As palavras ressoaram como um sino sinistro em sua mente. O que poderia ser tão urgente? Antônio, percebendo a ansiedade dela, respirou fundo e abriu o envelope. Eu encontrei isso no escritório do Joaquim, ele disse, com um olhar tão sério que fez a pele de Flora arrepiar. O que poderia haver dentro? Ele puxou uma folha de papel amarelada e começou a ler. Este documento revela um esquema de corrupção ligado à empresa onde Joaquim trabalhava. Ele era o cérebro por trás de um golpe que envolvia milhões e a traição de Isabel. Antes de perder o emprego, Joaquim estava em conluio com ela. Cada palavra de Antônio caiu como uma bomba, fazendo o mundo de Flora girar. A mente dela estava em frenesi. Joaquim, o homem que ela havia amado, agora era um traidor, não apenas na esfera emocional, mas também financeira. Ele foi o homem que destruiu vidas e agora a machucava de uma maneira mais profunda e incompreensível. Como poderia estar tão cega, a ponto de não perceber que ele era capaz de tanta maldade? O choque foi intenso. Oh! Que isso significava para o futuro dela? Tem mais, disse Antônio, passando a mão pelo rosto em um gesto de angústia. O Francisco, o marido de Isabel, está envolvido nisso também. Ele tinha conhecimento. E pior, está prestes a juntar provas para expor Joaquim. Flora, ele quer te usar como um peão nesse jogo de vingança. E se Joaquim descobrir isso, ele pode piorar tudo. O pânico tomou conta de Flora, enquanto as peças do tabuleiro mudavam mais uma vez. Agora, o cenário se tornava uma verdadeira guerra. Flora sentiu uma onda de medo. Não era apenas sua vida que estava em jogo, mas também a de Antônio e a de Francisco. Ela não queria ser uma mera espectadora ou uma vítima neste drama cruel. A vida tinha lhe mostrado que podia ser forte, mas o que fazer agora? A traição de Joaquim a devastou, e agora parecia que o passado estava prestes a se repetir, mas em muito maior escala. Enquanto pensava em tudo isso, um barulho abrupto fez seus nervos se agudizarem. Um vidro estourou na janela da cozinha. O estilhaço dessa nova cena a fez notar que o perigo estava mais próximo do que imaginava. Entre o barulho e a confusão,
Ela olhou para Antônio, buscando respostas em seus olhos, mas encontrou apenas incerteza. No fundo, a pergunta ainda pairava: quem era Joaquim de verdade? E qual seria o custo da vingança que se aproximava? Estariam todos, incluindo ela mesma, prontos para enfrentar as consequências do passado. A expectativa no ar era sufocante, e Flora percebeu que cada passo a levaria para um destino que ela não conseguia prever. Flora estava paralisada, a atmosfera pesada com o que Antônio acabara de revelar. O que Joaquim fez era mais profundo do que ela imaginava. Ela mal conseguia processar as informações. A traição emocional agora se transformava em um golpe financeiro que destruiu tudo que ela conhecia e amava. O vidro quebrado atrás dela estourou como um eco de suas próprias emoções despedaçadas. Mas antes que pudesse reagir, um novo barulho cortou o ar. Uma batida forte na porta da cozinha. "Quem é?" gritou Flora, o coração acelerado. Antônio se posicionou entre a porta e ela, a tensão palpável como um fio prestes a estourar. "Talvez seja Joaquim", ele sussurrou, a voz grave. A batida se repetiu, mais insistente. "Fora! Abra! Sou eu!" A voz conhecida a fez tremer. Era Francisco. Com relutância, Antônio abriu a porta. Francisco entrou pálido e descompassado, como se tivesse corrido por milhas. "Flora, vocês precisam ouvir isso. É urgente", ele disse, ofegante. "Eu tenho algo que vai mudar tudo." "O que foi?" Flora perguntou, ansiosa. Um nó crescia em sua garganta. Francisco puxou um envelope semelhante ao que Antônio tinha mostrado. "Eu encontrei documentos que comprovam tudo, Flora. Não é só Joaquim. Existe uma rede inteira. Pessoas dentro da empresa estão envolvidas. Isabel, Joaquim e até mesmo outros nomes que você conhece. Eles estão jogando com milhares de vidas." Flora não conseguia respirar. O calafrio que percorreu sua espinha parecia um aviso. "O que você está dizendo?" Ela mal conseguiu pronunciar as palavras. Francisco lançou um olhar alarmado para Antônio. "Eu soube que vocês estavam investigando. Então fui atrás de mais informações. O que você não sabe é que Isabel é a irmã de Joaquim." O mundo girou. Flora sentiu tudo ao seu redor desmoronar. O homem que destruiu seu casamento era, na verdade, o irmão da mulher que quase o substituíra em sua vida. Uma explosão de emoções a dominou. Raiva, confusão e uma dor indescritível. Não podia ser verdade. Como assim? Isso é uma loucura. Eles estão trabalhando juntos? Sim, e tem mais, continuou Francisco, com a voz mais baixa. O golpe que eles estavam arquitetando não era só sobre o dinheiro, era pessoal. Eles queriam controlar a empresa e, usando José, o fundador, que está em estado terminal, iriam ficar com tudo. Flora, eles planejaram essa traição há anos. Flora olhou nos olhos de Francisco, procurando por uma faísca de esperança, mas encontrou apenas um espelho de desespero. Tudo não passava de uma teia pegajosa e sombria. Joaquim não era o homem que ela achava que era, e Isabel era uma parte fundamental de um jogo que ele jogava há muito tempo. A verdade parecia impossível, mas não tinha tempo para pensar. Um grito ecoou do lado de fora, um grito agudo e cheio de desespero. Flora se precipitou até a janela. O que viu fez seu coração parar. Havia uma multidão na rua, pessoas apontando com olhares de horror. No centro, um corpo caído. E alguém, em meio à confusão,
Estava claramente reconhecendo. Joaquim estava ali, caindo no chão, cercado por policiais. Não! Flora gritou. O medo e a raiva a invadiram como um tsunami devastador. O que estava acontecendo? Como tudo poderia assim desmoronar? Flora, precisamos sair daqui! Antônio a puxou pelo braço, mas ela estava paralisada. Todos os sentimentos que guardou durante anos estavam prestes a explodir. A vingança ainda não tinha terminado. Com a correria na rua, aquela verdade assombrosa sobre o golpe começava a ser desvendada e a reviravolta no destino dela restringia suas opções. Agarrando-se à janela, Flora viu Joaquim sendo algemado. Os olhos desesperados, e uma única pergunta ecoou em sua mente: até onde isso tudo iria? Enquanto as sirenes uivavam ao longe e a multidão se dispersava, ela sentiu que a tempestade apenas começava, e tudo o que acreditava estava prestes a ser esmagado sob o peso da verdade. Flora estava paralisada. A atmosfera pesada com o que Antônio acabara de revelar. O que Joaquim fez era mais profundo do que ela imaginava. A traição emocional! Agora se transformada em um golpe financeiro que destruiu tudo o que ela conhecia e amava. O vidro quebrado atrás dela estourou como um eco de suas próprias emoções despedaçadas. Mas antes que pudesse reagir, um novo barulho voltou ao ar. Uma batida forte na porta da cozinha. "Quem é?" gritou Flora, o coração acelerado. Antônio se posicionou entre a porta e ela, a tensão palpável como um fio, prestes a estourar. "Talvez seja Joaquim", ele sussurrou, a voz grave. A batida se repetiu, mais insistente. "Flora! Abra! Sou eu!" A voz conhecida a fez tremer. Era Francisco. Com relutância, Antônio abriu a porta. Francisco entrou, pálido e descompassado, como se tivesse corrido por milhas. "Flora, vocês precisam ouvir isso. É urgente", ele disse, ofegante. "Eu tenho algo que vai mudar tudo." "O que foi?" Flora perguntou, ansiosa. Um nó crescia em sua garganta. Francisco puxou um envelope semelhante ao que Antônio tinha mostrado. "Eu encontrei documentos que comprovam tudo, Flora. Não é só Joaquim, existe uma rede inteira. Pessoas dentro da empresa estão envolvidas. Isabel, Joaquim e até mesmo outros nomes que você conhece. Eles estão jogando com milhares de vidas." Flora não conseguia respirar. O calafrio que percorreu sua espinha parecia um aviso. "O que você está dizendo?" Ela mal conseguiu pronunciar as palavras. Francisco lançou um olhar alarmado para Antônio. "Eu soube que vocês estavam investigando. Então fui atrás de mais informações. O que você não sabe é que Isabel é a irmã de Joaquim." O mundo girou. Flora sentiu tudo ao seu redor desmoronar. O homem que destruiu seu casamento era, na verdade, o irmão da mulher que quase o substituíra em sua vida. Uma explosão de emoções a dominou. Raiva, confusão e uma dor indescritível. Não podia ser verdade. Como assim? Isso é uma loucura! Eles estão trabalhando juntos? Sim, e tem mais, continuou Francisco, com a voz mais baixa. O golpe que eles estavam arquitetando não era só sobre o dinheiro. Era pessoal. Eles queriam controlar a empresa e, usando José, o fundador, que está em estado terminal, iriam ficar com tudo. Flora, eles planejaram essa traição há anos. Flora olhou nos olhos de Francisco, procurando por uma faísca de esperança, mas encontrou apenas um espelho de desespero. Tudo não passava de uma teia pegajosa e sombria. Joaquim não era o homem que ela achava que era. E Isabel?
Era uma parte fundamental de um jogo que ele jogava há muito tempo. A verdade parecia impossível, mas não tinha tempo para pensar. Um grito ecoou do lado de fora, um grito agudo e cheio de desespero. Flora se precipitou até a janela. O que viu fez seu coração parar. Havia uma multidão na rua, pessoas apontando com olhares de horror. No centro, um corpo caído. E alguém, em meio à confusão, estava claramente reconhecendo. Joaquim estava ali, caindo no chão, cercado por policiais. Não! Flora gritou. O medo e a raiva a invadiram, como um tsunami devastador. O que estava acontecendo? Como tudo poderia assim desmoronar? Flora, precisamos sair daqui! Antônio a puxou pelo braço, mas ela estava paralisada. Todos os sentimentos que guardou durante anos estavam prestes a explodir. A vingança ainda não tinha terminado. Com a correria na rua, aquela verdade assombrosa sobre o golpe começava a ser desvendada, e a reviravolta no destino dela restringia suas opções. Mas, de repente, uma figura emergiu da multidão. Era Isabel. A expressão dela estava distante. Seus olhos pareciam perdidos, como se estivesse assistindo tudo de um local muito longe. Ela passou por cima da multidão, sem olhar para ninguém, até parar diante de Joaquim. Joaquim! Ela gritou, e era como se uma faísca percorresse o ar. O tumulto parou por um instante, como se o tempo houvesse congelado. Joaquim, agora ferido e enfraquecido, no chão, olhou para ela. Havia um desespero em seus olhos que Flora não conseguia entender. Por favor, não! Desta vez, não! Ele implorou, mas a multidão não estava disposta a deixar passar aquele momento. Isabel não moveu um músculo. Em um gesto que chocou Flora, ela se abaixou, pegou algo que estava no bolso e, num movimento rápido, apontou para Joaquim. Você não podia me deixar fora disso, irmão! O corpo de Joaquim tremia e as sirenes cortavam o ar pesado. O que está acontecendo? Flora sussurrou para Antônio, que também estava perplexo. Que jogo é esse? Então, como se fosse algo ensaiado, Isabel olhou diretamente para Flora. E o sorriso que antes parecia tão doce, agora estava manchado de um brilho letal. Você pensou que tudo havia acabado? Isso só está começando, querida. O pânico disparou no peito de Flora. Seu mundo estava prestes a desmoronar novamente. Ela percebeu que cada detalhe de sua vida havia sido manipulado por esses dois e que a traição, de alguma forma, ia muito além do que ela podia imaginar. Um nó se formou em sua garganta. Seria este o verdadeiro começo de um jogo mortal? Uma tempestade estava se formando, e Flora mal conseguia enxergar a saída. O que mais Joaquim e Isabel escondiam? O que ainda estava por vir neste labirinto de enganos e mentiras? Flora estava paralisada, a atmosfera pesada com o que Antônio acabara de revelar. O que Joaquim fez era mais profundo do que ela imaginava. A traição emocional agora se transformava em um golpe financeiro que destruiu tudo o que ela conhecia e amava. O vidro quebrado atrás dela estourou como um eco de suas próprias emoções despedaçadas. Mas antes que pudesse reagir, um novo barulho cortou o ar. Uma batida forte na porta da cozinha. "Quem é?" gritou Flora, o coração acelerado. Antônio se posicionou entre a porta e ela. A tensão palpável como um fio prestes a estourar. "Talvez seja Joaquim", ele sussurrou. Olhar alarmado para Antônio. "Eu soube que vocês estavam investigando, então fui atrás de mais informações."
O que você não sabe é que Isabel é a irmã de Joaquim. O mundo girou. Flora sentiu tudo ao seu redor desmoronar. O homem que destruiu seu casamento era, na verdade, o irmão da mulher que quase o substituíra em sua vida. Uma explosão de emoções a dominou. Raiva, confusão e uma dor indescritível. Não podia ser verdade. Como assim? Isso é uma loucura. Eles estão trabalhando juntos? Sim, e tem mais, continuou Francisco, com a voz mais baixa. O golpe que eles estavam arquitetando não era só sobre o dinheiro, era pessoal. Eles queriam controlar a empresa e, usando José, o fundador, que está em estado terminal, iriam ficar com tudo. Flora, eles planejaram essa traição há anos. Flora olhou nos olhos de Francisco, procurando por uma faísca de esperança, mas encontrou apenas um espelho. Que desespero! Tudo não passava de uma teia pegajosa e sombria. Joaquim não era o homem que ela achava que era. E Isabel era uma parte fundamental de um jogo que ele jogava há muito tempo. A verdade parecia impossível, mas não tinha tempo para pensar. Um grito ecoou do lado de fora, um grito agudo e cheio de desespero. Flora se precipitou até a janela. O que viu fez seu coração parar. Havia uma multidão na rua, pessoas apontando com olhares de horror. No centro, um corpo caído. E alguém, em meio à confusão, estava claramente reconhecendo. Joaquim estava ali, caindo no chão, cercado por policiais. Não! Flora gritou. O medo e a raiva a invadiram como um tsunami devastador. O que estava acontecendo? Como tudo poderia assim desmoronar? Flora, precisamos sair daqui. Antônio a puxou pelo braço, mas ela estava paralisada. Todos os sentimentos que guardou durante anos estavam prestes a explodir. A vingança ainda não tinha terminado. Com a correria na rua, aquela verdade assombrosa sobre o golpe começava a ser desvendada, e a reviravolta no destino dela restringia suas opções. Mas, de repente, uma figura emergiu da multidão. Era Isabel. A expressão dela estava distante. Seus olhos pareciam perdidos, como se estivesse assistindo tudo de um local muito longe. Ela passou por cima da multidão, sem olhar para ninguém, até parar diante de Joaquim. Joaquim! Ela gritou. E era como se uma faísca percorresse o ar. O tumulto parou por um instante, como se o tempo houvesse congelado. Joaquim, agora ferido e enfraquecido no chão, olhou para ela. Havia um desespero em seus olhos que Flora não conseguia entender. Por favor, não! Desta vez não! Ele implorou, mas a multidão não estava disposta a deixar passar aquele momento. Isabel não moveu um músculo. Em um gesto que chocou Flora, ela se abaixou, pegou algo que estava no bolso e, no movimento rápido, apontou para Joaquim. Você não podia me deixar fora disso, irmão. O corpo de Joaquim tremia e as sirenes cortavam o ar pesado. O que está acontecendo? Flora sussurrou para Antônio, que também estava perplexo. Que jogo é esse? Então, como se fosse algo ensaiado, Isabel olhou diretamente para Flora. E o sorriso que antes parecia tão doce, agora estava manchado de um brilho letal. Você pensou que tudo havia acabado? Isso só está começando, querida! O pânico disparou no peito de Flora. Seu mundo estava prestes a desmoronar novamente. Mas Isabel se virou para a multidão e gritou: Não se aproximem! Ele tem uma bomba! O verdadeiro choque tomou conta do momento. Joaquim não estava apenas no chão pela confusão.
Ele era parte de um plano ainda mais diabólico. A multidão começou a recuar, todos em pânico, e os policiais foram pegos de surpresa. Flora sentiu a adrenalina correr por suas veias. Francisco, Antônio, precisamos sair daqui agora! Mas enquanto tentavam se mover, a cena se tornava caótica. Isabel segurava Joaquim com um olhar de adoração e desdém, como se ele fosse tanto um salvador quanto um traidor. Você nunca entendeu, Flora, ela disse com uma risada seca. Joaquim e eu sempre fomos mais próximos do que você jamais soube. E essa bomba, ela não é só uma ameaça. É a última peça do nosso jogo. Flora ficou em choque, o coração martelando. Vocês dois, vocês sempre planejaram isso? Destroçar vidas. O desespero estava claro em sua voz. Isabel sorriu triste, muito parecida com uma irmã perdida, mas também uma intrusa. Todos têm seus segredos, Flora. Você acha que a vida é simples? Te vai conseguir escapar sem pagar por suas escolhas? Então, tudo ficou ainda mais intenso. Um policial, cercando a cena, decidiu se aproximar. A tensão no ar era palpável. Flora não conseguia respirar. Ela não sabia mais em quem confiar naquela ciranda de traições. A verdade, antes tão clara, agora flutuava em nebulosa obscuridade. Precisamos parar isso, Flora. Antônio a puxou para trás, mas manter a calma parecia impossível. O grito final de Joaquim ecoou por cima da cidade como um lamento. A multidão estava em pleno desespero. Num instante, o plano que todos pensaram ser apenas sobre vingança se transformou em algo muito maior e muito mais mortal. A pergunta que ficou no ar era: quem sairia realmente vivo dessa história? À medida que as sirenes ecoavam e a confusão se instalava, Flora percebeu que nenhuma verdade era tão simples quanto parecia. Flora estava paralisada, a atmosfera pesada com o que Antônio acabara de revelar. O que Joaquim fez era mais profundo do que ela imaginava. A traição emocional agora se transformava em um golpe financeiro que destruiu tudo o que ela conhecia e amava. O vidro quebrado atrás dela estourou como um eco de suas próprias emoções despedaçadas. Mas antes que pudesse reagir, um novo barulho cortou o ar. Uma batida forte na porta da cozinha. Quem é? Gritou Flora, o coração acelerado. Antônio se posicionou entre a porta e ela, a tensão palpável como um fio prestes a estourar. Talvez seja Joaquim, ele sussurrou, a voz grave. A batida se repetiu, mais insistente. Flora, abra, sou eu! A voz conhecida a fez tremer. Era Francisco. Com relutância, Antônio abriu a porta. Francisco entrou, pálido e descompassado, como se tivesse corrido por milhas. Flora, vocês precisam ouvir isso. É urgente, ele disse ofegante. Eu tenho algo que vai mudar tudo. O que foi? Flora perguntou, ansiosa. Um nó crescia em sua garganta. Francisco puxou um envelope semelhante ao que Antônio tinha mostrado. Eu encontrei documentos que comprovam tudo, Flora. Não é só Joaquim. Existe uma rede inteira. Pessoas dentro da empresa estão envolvidas. Isabel, Joaquim e até mesmo outros nomes que você conhece. Eles estão jogando com milhares de vidas. Flora não conseguia respirar. O calafrio que percorreu sua espinha parecia um aviso. O que você está dizendo? Ela mal conseguiu pronunciar as palavras. Francisco lançou um olhar alarmado para Antônio. Eu soube que vocês estavam investigando, então fui atrás de mais informações. O que você não sabe é que Isabel é a irmã de Joaquim. O mundo girou. Flora sentiu tudo ao seu redor desmoronar.
O homem que destruiu seu casamento era, na verdade, o irmão da mulher que quase o substituíra em sua vida. Uma explosão de emoções a dominou. Raiva, confusão e uma dor indescritível. Não podia ser verdade. Como assim? Isso é uma loucura! Eles estão trabalhando juntos? Sim, e tem mais, continuou Francisco, com a voz mais baixa. O golpe que eles estavam arquitetando não era só sobre o dinheiro. Era pessoal. Eles queriam controlar a empresa e, usando José, o fundador, que está em estado terminal, iriam ficar com tudo. Flora, eles planejaram essa traição há anos. Flora olhou nos olhos de Francisco, procurando por uma faísca de esperança, mas encontrou apenas um espelho de desespero. Tudo não passava de uma teia pegajosa e sombria. Joaquim não era o homem que ela achava que era. E Isabel era uma parte fundamental de um jogo que ele jogava há muito tempo. A verdade parecia impossível. Mas não tinha tempo para pensar. Um grito ecoou do lado de fora. Um grito agudo e cheio de desespero. Flora se precipitou até a janela. O que viu fez seu coração parar. Havia uma multidão na rua, pessoas apontando, com olhares de horror. No centro, um corpo caído. E alguém, em meio à confusão, estava claramente reconhecendo. Joaquim estava ali, caindo no chão, cercado por policiais. Não! Flora gritou. O medo e a raiva a invadiram, como um tsunami devastador. O que estava acontecendo? Como tudo poderia assim desmoronar? Flora, precisamos sair daqui! Antônio a puxou pelo braço, mas ela estava paralisada. Todos os sentimentos que guardou durante anos estavam prestes a explodir. A vingança ainda não tinha terminado. Com a correria na rua, aquela verdade assombrosa sobre o golpe começava a ser desvendada. E a reviravolta no destino dela restringia suas opções. Mas, de repente, uma figura emergiu da multidão. Era Isabel. A expressão dela estava distante. Seus olhos pareciam perdidos, como se estivesse assistindo tudo de um local muito longe. Ela passou por cima da multidão, sem olhar para ninguém, até parar diante de Joaquim. Joaquim! Ela gritou. E era como se uma faísca percorresse o ar. O tumulto parou por um instante, como se o tempo houvesse congelado. Joaquim, agora ferido e enfraquecido no chão, olhou para ela. Havia um desespero em seus olhos que Flora não conseguia entender. Por favor! Não! Desta vez! Não! Ele implorou. Mas a multidão não estava disposta a deixar passar aquele momento. Isabel não moveu um músculo. Em um gesto que chocou Flora, ela se abaixou, pegou algo que estava no bolso e, num movimento rápido, apontou para Joaquim. Você não podia me deixar fora disso, irmão. O corpo de Joaquim tremia e as sirenes cortavam o ar pesado. O que está acontecendo? Flora sussurrou para Antônio, que também estava perplexo. Que jogo é esse? E então, como se fosse algo ensaiado, Isabel olhou diretamente para Flora, e o sorriso que antes parecia tão doce, agora estava manchado de um brilho letal. Você pensou que tudo havia acabado? Isso só está começando, querida. Naquele instante de choque, a atmosfera mudou. O pânico na multidão cresceu. Os policiais se agitaram. A tensão era palpável. Quando, de repente, Joaquim gritou: Não! Espera! E uma explosão de chamas irrompeu de um ponto ao seu lado. O barulho era ensurdecedor. Flora sentiu uma onda de calor e a pressão das pessoas se movendo em pânico. No meio da confusão, um detalhe passou despercebido. Isabel, com um olhar de satisfação, retirou de dentro de sua blusa um pequeno dispositivo que antes ninguém viu. Você sempre foi um tolo, Joaquim. Eu avisei você e agora nós dois pagaremos o preço.
Sua voz ecoou, mas tinha um tom triunfante. Num instante, tudo ficou escuro. Flora sabia que precisavam sair, mas algo a segurava. O short de Isabel a garotas, sua irmã gêmea, e a revelação de que Joaquim era parte de um plano muito maior. Então o barulho da sirene e o alvoroço externo pareciam ficar distantes conforme a verdade se desdobrava. E em meio a tudo isso, o verdadeiro objetivo de Isabel aparecia. Não era apenas vingança, mas uma busca por poder sobre tudo. Flora não sabia mais em quem confiar. Era um jogo de gato e rato. E agora todo mundo estava em risco, inclusive ela. Com um movimento frenético, Flora pegou a mão de Antônio e juntos tentaram encontrar uma saída. Mas antes de saírem, ela olhou para trás e viu Joaquim deitado no chão, olhando para Isabel com a expressão de um homem despedaçado. Eu nunca pensei que você pudesse fazer isso, ele murmurou. O que mais poderia estar escondido? O passado que Flora acreditou ser difícil, agora parecia simples diante do novo caos. O que mais havia entre Joaquim e Isabel? E para onde isso levaria todo mundo? Isso estava apenas começando, e Flora sentiu um nó na garganta. O que mais poderia ela descobrir nessa história macabra e cheia de reviravoltas? A tensão pairava no ar, e a sensação de que o pior ainda estava por vir era inegável. Flora estava paralisada. Atmosfera pesada com o que Antônio acabara de revelar. O que Joaquim fez era mais profundo do que ela imaginava. A traição emocional agora se transformava em um golpe financeiro que destruiu tudo o que ela conhecia e amava. O vidro quebrado atrás dela estourou como um eco de suas próprias emoções despedaçadas. Mas antes que pudesse reagir, um novo barulho cortou o ar. Uma batida forte na porta da cozinha. "Quem é?" gritou Flora, o coração acelerado. Antônio se posicionou entre a porta e ela, a tensão palpável como um fio prestes a estourar. "Talvez seja Joaquim", ele sussurrou, a voz grave. A batida se repetiu, mais insistente. "Flora, abra, sou eu!" A voz conhecida a fez tremer. Era Francisco. Com relutância, Antônio abriu a porta. Francisco entrou pálido e descompassado, como se tivesse corrido por milhas. "Flora, vocês precisam ouvir isso. É urgente", ele disse ofegante. Eu tenho algo que vai mudar tudo." "O que foi?" Flora perguntou, ansiosa. Um nó crescia em sua garganta. Francisco puxou um envelope semelhante ao que Antônio tinha mostrado. "Eu encontrei documentos que comprovam tudo, Flora. Não é só Joaquim. Existe uma rede inteira. Pessoas dentro da empresa estão envolvidas. Isabel, Joaquim e até mesmo outros nomes que você conhece. Eles estão jogando com milhares de vidas." Flora não conseguia respirar. O calafrio que percorreu sua espinha parecia um aviso. "O que você está dizendo?" Ela mal conseguiu pronunciar as palavras. Francisco lançou um olhar alarmado para Antônio. "Eu soube que vocês estavam investigando, então fui atrás de mais informações. O que você não sabe, Isabel é a irmã de Joaquim." O mundo girou. Flora sentiu tudo ao seu redor desmoronar. O homem que destruiu seu casamento era, na verdade, o irmão da mulher que quase o substituíra em sua vida. Uma explosão de emoções a dominou. Raiva, confusão e uma dor indescritível. Não podia ser verdade. "Como assim? Isso é uma loucura! Eles estão trabalhando juntos?" "Sim." "Primais", continuou Francisco, com a voz mais baixa. "O golpe que eles estavam arquitetando não era só sobre o dinheiro. Era pessoal. Eles queriam controlar a empresa. E usando José, o fundador, que está em estado terminal, iriam ficar com tudo. Flora, eles planejaram essa traição há anos." Flora olhou nos olhos de Francisco.
procurando por uma faísca de esperança, mas encontrou apenas um espelho de desespero. Tudo não passava de uma teia pegajosa e sombria. Joaquim não era o homem que ela achava que era, e Isabel era uma parte fundamental de um jogo que ele jogava há muito tempo. A verdade parecia impossível. Mas não tinha tempo para pensar. Um grito ecoou do lado de fora. Um grito agudo e cheio de desespero. Flora se precipitou até a janela. O que viu fez seu coração parar. Havia uma multidão na rua, pessoas apontando com olhares de horror. No centro, um corpo caído. E alguém, em meio à confusão, estava claramente reconhecendo. Joaquim estava ali, caindo no chão, cercado por policiais. Não! Flora gritou. O medo e a raiva invadiram, como um tsunami devastador. O que estava acontecendo? Como tudo poderia assim desmoronar? Flora, precisamos sair daqui. Antônio a puxou pelo braço, mas ela estava paralisada. Todos os sentimentos que guardou durante anos estavam prestes a explodir. A vingança ainda não tinha terminado. Com a correria na rua, aquela verdade assombrosa sobre o golpe começava a ser desvendada, e a reviravolta no destino dela restringia suas opções. Mas, de repente, uma figura emergiu da multidão. Era Isabel. A expressão dela estava distante. Seus olhos pareciam perdidos, como se estivesse assistindo tudo de um local muito longe. Ela passou por cima da multidão, sem olhar para ninguém, até parar diante de Joaquim. Joaquim! Ela gritou. E era como se uma faísca percorresse o ar. O tumulto parou por um instante, como se o tempo houvesse congelado. Joaquim, agora ferido e enfraquecido no chão, olhou para ela. Havia um desespero em seus olhos que Flora não conseguia entender. Por favor, não! Desta vez não! Ele implorou. Mas a multidão não estava disposta a deixar passar aquele momento. Isabel não moveu um músculo. Em um gesto que chocou Flora, ela se abaixou, pegou algo que estava no bolso e, num movimento rápido, apontou para Joaquim. Você não podia me deixar fora disso, irmão. O corpo de Joaquim tremia e as sirenes cortavam o ar pesado. O que está acontecendo? Flora sussurrou para Antônio, que também estava perplexo. Que jogo é esse? Então, como se fosse algo ensaiado, Isabel olhou diretamente para Flora. E o sorriso que antes parecia tão doce, agora estava manchado de um brilho letal. Você pensou que tudo havia acabado? Isso só está começando, querida. Naquele instante de choque, a atmosfera mudou, o pânico na multidão cresceu. Os policiais se agitaram. A tensão era palpável, quando de repente Joaquim gritou: Não! Espera! E uma explosão de chamas irrompeu de um ponto ao seu lado. O barulho era ensurdecedor. Flora sentiu uma onda de calor e a pressão das pessoas se movendo em pânico. Mas foi quando tudo ficou escuro que a servidão de Isabel se revelou. No meio da fumaça e confusão, uma mão familiar segurou firme o braço de Flora. Era uma mão que ela reconheceria em qualquer lugar. Era de sua mãe, uma mulher que deveria estar morta há décadas. Flora, me siga! A voz era suave, mas urgente. Ela provavelmente estava sonhando ou era apenas uma alucinação. Mas não, era real. A mulher de olhos cansados, mas cheios de vida. Flora estava confusa. O nó na garganta tornava a respiração difícil. Mãe, mas eu pensei que você tivesse... Silêncio! Não temos tempo para perguntas. A urgência na voz da mãe de Flora fez com que o coração dela disparasse. Está em perigo o tempo todo! Joaquim e Isabel estão muito mais próximos do que você imagina. Eles não agiram sozinhos, Flora. A verdade é muito mais sombria. Joaquim,
Agora, paralisado entre a confusão e a gritaria, olhou para a mulher que apareceu de repente. Como você? O que você está fazendo aqui? Isso não é possível. As palavras saíram da boca dele como se estivesse lutando contra uma onda que não podia segurar. Isabel, sem desviar os olhos do irmão, riu com desdém. Você realmente achou que a família se despedaçaria assim? Vocês ainda não entenderam. O poder não vem apenas do dinheiro, mas do que sabemos um sobre o outro. E eu conheci sua mãe muito bem. Tudo é parte desse jogo. A tensão aumentou. Flora sentiu que a terra sob seus pés estava cedendo. O que mais estava escondido? Que segredos ainda permaneceriam enterrados? Justo quando parecia que o passado queria engolir o presente, a mãe de Flora fez um gesto. Um movimento que parecia levar a um caminho inesperado. Siga-me se quiser descobrir a verdade, Flora. Mas esteja avisada. Essa verdade pode destruir tudo o que você pensa que sabe. E com isso, Flora se viu em uma encruzilhada. Ficar e enfrentar o caos, ou seguir a mulher que sempre pensou estar morta e descobrir um segredo que poderia mudar tudo. O pulsar do conflito a envolveu. A escolha estava diante dela. Melhor não saber ou arriscar tudo pela verdade? Flora estava em choque. Ela olhou para a mãe, a figura que acreditou estar morta há tantos anos, e o coração parecia querer sair do peito. Mãe, é você? O som da sua voz ecoou, quase como uma súplica. Sim, sou eu, Flora. Mas não temos tempo para essa conversa. Joaquim e Isabel têm planos que vão muito além de nós. Eles estão apenas começando a executar um jogo macabro e precisamos agir rápido. A urgência na voz da mãe a acordou do estado de paralisia. A presença dela, mesmo que incompreensível, trouxe esperança. Mas o que significava tudo isso? Isabel, a mulher que ela considerou inimiga, agora parecia uma ameaça ainda maior. O olhar de Joaquim misturava desespero e uma fragilidade surpreendente. Mas antes que as palavras continuassem, um grito implacável cortou o ar. Séculos de tensão estavam prestes a estourar. Cuidado! Gritou Francisco, avistando um cano de fumaça saindo de um lado da multidão. Os policiais já tinham se dispersado e rapidamente o caos tomou conta do cenário. A fumaça se espalhou e a visão tornou-se turva. Vamos fora! Gritou Antônio, puxando-a pelo braço. Ele a arrastou em direção à saída enquanto o pânico se espalhava. Mas Flora não conseguia desgrudar os olhos de sua mãe. Onde você esteve todos esses anos? Perguntou ela. Enquanto corria. Depois do incêndio, eles me mantiveram afastada. Quiseram garantir que você crescesse sem saber a verdade. Joaquim precisava que você estivesse próxima, mas não demais. Ele e Isabel sempre tiveram planos maiores e mais escuros. Enquanto cruzavam a rua, a fumaça se tornava mais densa. E o temor da multidão crescia em volume. O barulho dos gritos e o estampido de policiais se preparavam para reagir. Flora ficou cada vez mais paralisada. Sua cabeça girava. O que mais a mãe sabia? Que segredos ainda estavam enterrados? Mas o tempo não parara para suas dúvidas. Era necessário avançar. Em meio ao caos, a imagem de Joaquim ainda assombrava. Ele não era o monstro que Flora pensou que fosse. Ou era? Antes que pudesse pensar em mais, um estrondo ecoou. A fumaça estava se tornando incêndio. O que mais poderia ser? Vá! Gritou Francisco, segurando a mão de Flora e forçando-a a entrar em um beco. Antônio. Vinha logo atrás!
Precisamos encontrar um lugar seguro. Mas Flora não conseguia escapar da imagem do irmão abatido. Então, de repente, um barulho ensurdecedor a fez parar. Um carro se chocou contra o muro perto deles. E tudo explodiu em faíscas. Fluidos quentes e labaredas saltaram. Ela pôde ver Joaquim com os olhos cheios de dor e confusão. Mas uma coisa a fez gelar. No braço dele, uma marca de tatuagem que revelava uma conexão ainda mais horrenda. Realmente não era apenas um golpe. Joaquim não era só um traidor. Ele era parte do grupo do qual Isabel fazia parte. Um sussurro percorreu a mente de Flora. Qual segredo sobraria decifrado? O olhar de Joaquim encontrou dela. Flora, você precisa entender. Eu não sou o que pensava. A verdade vai te machucar. Você nunca soube de nada. Lágrimas se formavam nos olhos dela, a confiança desmoronando. O que você está dizendo, Joaquim? Isabel apareceu do outro lado, seu rosto em uma expressão de triunfo. Achou que ia se safar? A verdade é que você é o ingrediente que precisávamos, Flora. O elo final para completar o plano. A respiração de Flora falhou. Era uma armadilha. Ouvir isso agora doía mais do que qualquer traição. Tudo que ela acreditou não fazia mais sentido. Agora era uma questão de vida ou morte. O que você quer de mim? Isabel sorriu. Uma satisfação sinistra. Você não entende? O poder está na informação. E você está no meio de tudo isso. Tudo que você e Joaquim erraram vai se tornar a nossa força. Flora sentiu o chão tremer sob os pés. Numa fração de segundo, a ideia de manter-se fiel à verdade se tornava um pesadelo de traições. E inimigos se tornavam amigos. Enquanto tentava assimilar tudo, algo se rompeu ao fundo. Uma explosão. Todo o cenário ao redor começou a desmoronar. E então a certeza. A tempestade acabara de começar. A última imagem de Joaquim. O desespero nos olhos dele. A certeza da traição. E Isabel com um brilho sinistro. Flora viu tudo se contorcer em um misto de dor e ira. Qual era o próximo passo? Não havia como escapar. A única verdade que sabia era que a luta estava apenas começando. Flora estava paralisada, a atmosfera pesada com o que Antônio acabara de revelar. O que Joaquim fez era mais profundo do que ela imaginava. A traição emocional agora se transformava em um golpe financeiro que destruiu tudo o que ela conhecia e amava. O vidro quebrado atrás dela estourou como um eco de suas próprias emoções despedaçadas. Mas antes que pudesse reagir, um novo barulho cortou o ar. Uma batida forte na porta da cozinha. "Quem é?" gritou Flora, o coração acelerado. Antônio se posicionou entre a porta e ela, a tensão palpável como um fio prestes a estourar. "Talvez seja Joaquim", ele sussurrou, a voz grave. A batida se repetiu, mais insistente. "Flora, abra, sou eu!" A voz conhecida a fez tremer. Era Francisco. Com relutância, Antônio abriu a porta. Francisco entrou, pálido e descompassado, como se tivesse corrido por milhas. "Flora, vocês precisam ouvir isso. É urgente!" ele disse ofegante. Eu tenho algo que vai mudar tudo." "O que foi?" Flora perguntou, ansiosa. Um nó crescia em sua garganta. Francisco puxou um envelope semelhante ao que Antônio tinha mostrado. "Eu encontrei documentos que comprovam tudo, Flora. Não é só Joaquim. Existe uma rede inteira. Pessoas dentro da empresa estão envolvidas. Isabel, Joaquim e até mesmo outros nomes que você conhece. Eles estão jogando com milhares de vidas." Flora não conseguia respirar. O calafrio que percorreu sua espinha parecia um aviso. "O que você está dizendo?"
Ela mal conseguiu pronunciar as palavras. Francisco lançou um olhar alarmado para Antônio. Eu soube que vocês estavam investigando, então fui atrás de mais informações. O que você não sabe é que Isabel é irmã de Joaquim. O mundo girou. Flora sentiu tudo ao seu redor desmoronar. O homem que destruiu seu casamento era, na verdade, o irmão da mulher que quase o substituíra em sua vida. Uma explosão de emoções a dominou. Raiva, confusão e uma dor indescritível. Não podia ser verdade. Como assim? Isso é uma loucura! Eles estão trabalhando juntos? Sim, e tem mais. Continuou Francisco, com a voz mais baixa. O golpe que eles estavam arquitetando não era só sobre o dinheiro. Era pessoal. Eles queriam controlar a empresa e, usando José, o fundador, que está em estado terminal, iriam ficar com tudo. Flora, eles planejaram essa traição há anos. Flora olhou nos olhos de Francisco, procurando por uma faísca de esperança, mas encontrou apenas um espelho de desespero. Tudo não passava de uma teia pegajosa e sombria. Joaquim não era o homem que ela achava que era, e Isabel era uma parte fundamental de um jogo que ele jogava há muito tempo. A verdade parecia impossível. Mas não tinha tempo para pensar. Um grito ecoou do lado de fora. Um grito agudo e cheio de desespero. Flora se precipitou até a janela. O que viu fez seu coração parar. Havia uma multidão na rua, pessoas apontando com olhares de horror. No centro, um corpo caído. E alguém, em meio à confusão, estava claramente reconhecendo. Joaquim estava ali, caindo no chão, cercado por policiais. Não! Flora gritou. O medo e a raiva invadiram, como um tsunami devastador. O que estava acontecendo? Como tudo poderia assim desmoronar? Flora, precisamos sair daqui. Antônio a puxou pelo braço, mas ela estava paralisada. Todos os sentimentos que guardou durante anos estavam prestes a explodir. A vingança ainda não tinha terminado. Com a correria na rua, aquela verdade assombrosa sobre o golpe começava a ser desvendada, e a reviravolta no destino dela restringia suas opções. De repente, uma figura emergiu da multidão. Era Isabel. A expressão dela estava distante. Seus olhos pareciam perdidos, como se estivesse assistindo tudo de um local muito longe. Ela passou por cima da multidão sem olhar para ninguém, até parar diante de Joaquim. Joaquim! Ela gritou. E era como se uma faísca percorresse o ar. O tumulto parou por um instante, como se o tempo houvesse congelado. Joaquim, agora ferido e enfraquecido no chão, olhou para ela. Havia um desespero em seus olhos que Flora não conseguia entender. Por favor, não! Desta vez não! Ele implorou. Mas a multidão não estava disposta a deixar passar aquele momento. Isabel não moveu um músculo. Em um gesto que chocou Flora, ela se abaixou, pegou algo que estava no bolso e, num movimento rápido, apontou para Joaquim. Você não podia me deixar. Fora disso, irmão! O corpo de Joaquim tremia e as sirenes cortavam o ar pesado. O que está acontecendo? Flora sussurrou para Antônio, que também estava perplexo. Que jogo é esse? Então, como se fosse algo ensaiado, Isabel olhou diretamente para Flora. E o sorriso que antes parecia tão doce, agora estava manchado de um brilho letal. Você pensou que tudo havia acabado. Isso só está começando, querida. Naquele instante de choque, a atmosfera mudou. O pânico na multidão cresceu. Os policiais se agitaram, a tensão era palpável. Quando de repente Joaquim gritou:
Não! Espera! E uma explosão de chamas irrompeu de um ponto ao seu lado. O barulho era ensurdecedor. Flora sentiu uma onda de calor e a pressão das pessoas se movendo em pânico. Mas foi quando tudo ficou escuro que a servidão de Isabel se revelou. No meio da fumaça e confusão, uma mão familiar segurou firme o braço de Flora. Era uma mão que ela reconheceria em qualquer lugar. Era a de sua mãe. Uma mulher que deveria estar morta há décadas. Flora, me siga! A voz era suave, mas urgente. Ela provavelmente estava sonhando. Ou era apenas uma alucinação. Mas não, era real. A mulher de olhos cansados, mas cheios de vida. Flora estava confusa. O nó na garganta tornava a respiração difícil. Mãe, mas eu pensei que você tivesse... Silêncio! Não temos tempo para perguntas. A urgência na voz da mãe de Flora fez com que o coração dela disparasse. A presença dela, mesmo que incompreensível, trouxe esperança. Mas o que significava tudo isso? Isabel, a mulher que ela considerou inimiga, agora parecia uma ameaça ainda maior. O olhar de Joaquim misturava desespero e uma fragilidade surpreendente. Mas antes que as palavras continuassem, um grito implacável cortou o ar. Séculos de tensão estavam prestes a estourar. "Cuidado!" gritou Francisco, avistando um cano de fumaça saindo de um lado da multidão. Os policiais já tinham se dispersado e rapidamente o caos tomou conta do cenário. A fumaça se espalhou e a visão tornou-se turva. "Vamos, Flora!" gritou Antônio, puxando-a pelo braço. Ele a arrastou em direção à saída enquanto o pânico se espalhava. Mas Flora não conseguia desgrudar os olhos de sua mãe. "Onde você esteve todos esses anos?" perguntou ela enquanto corria. "Depois do incêndio, eles me mantiveram afastada. Disseram garantir que você crescesse sem saber a verdade. Joaquim precisava que você estivesse próxima, mas não demais. Ele e Isabel sempre tiveram planos maiores e mais escuros. Enquanto cruzavam a rua, a fumaça se tornava mais densa e o temor da multidão crescia em volume. O barulho dos gritos e o estampido de policiais se preparavam para reagir. Flora ficou cada vez mais paralisada. Sua cabeça girava. O que mais a mãe sabia? Que segredos ainda estavam enterrados, mas o tempo não parara para suas dúvidas. Era necessário avançar. Em meio ao caos, a imagem de Joaquim ainda assombrava. Ele não era o monstro que Flora pensou que fosse. Ou era? Antes que pudesse pensar em mais, um estrondo ecoou. A fumaça estava se tornando incêndio. O que mais poderia ser? "Vá!" gritou Francisco, segurando a mão de Flora e forçando-a a entrar em um beco. Antônio vinha logo atrás. "Precisamos encontrar um lugar seguro!" Mas Flora não conseguia escapar da imagem do irmão abatido. Então, de repente, um barulho ensurdecedor a fez parar. Um carro se chocou contra um muro perto deles e tudo explodiu em faíscas. Fluidos quentes e labaredas saltaram. Ela pôde ver Joaquim com os olhos cheios de dor e confusão. Mas uma coisa a fez gelar. No braço dele, uma marca de tatuagem que revelava uma conexão ainda mais horrenda. Realmente não era apenas um golpe. Joaquim não era só um traidor. Ele era parte do grupo do qual Isabel fazia parte. Um sussurro percorreu a mente de Flora. Qual segredo sobraria decifrado? Mas não era só isso. A imagem de sua mãe, que deveria ser um farol de alívio, repentinamente se transformou. A expressão dela se alterou, e a mesma cena de Isabel se tornou cada vez mais nebulosa. "Flora, a verdade não pode ser contada!" A mãe sussurrou, o olhar fixo na multidão.
Eu sou sua verdadeira inimiga. O frio em seu peito se transformou em um clima de desconforto absoluto. O quê? Mãe, como pode? Ela então se virou, e a máscara da preocupação se transformou em um sorriso cruel. Você achou que eu estava aqui para salvar você? Você não faz ideia do que eu realmente sou. Eles precisam de você para o meu plano. E, querida, tenho certeza de que você fará exatamente o que esperamos. Flora não conseguiu processar. Era tudo um jogo insensato. A multidão em volta, o calor, o fogo, tudo girava em sua mente. Era como se o chão estivesse se fechando sob seus pés. O que mais sua mãe poderia estar escondendo? A cena desenrolava como uma tragédia grega, onde nenhum personagem estava livre de culpa. E com isso, o ambiente ao redor se tornava cada vez mais caótico. O destino de todos ali começava a se entrelaçar em momentos climáticos. A verdade do sangue é a que determina o nosso futuro, Flora. Você é mais importante do que imagina. Agora escolha. Faça parte do nosso futuro ou se afaste do caminho. O terror se instalou no coração de Flora ao entender que antes dela tinha uma escolha. Enquanto a multidão se dispersava atrás dela, os rostos contorcidos de terror misturavam-se aos rostos conhecidos, e ela se sentiu cada vez mais sozinha. Todos podem ver você por quem você realmente é. A escolha é sua, Flora. A mãe gritou, com a voz ecoando na confusão. A multidão se movia, mas o tempo parecia estagnar. E ali, naquele momento fatídico, havia mais em jogo do que apenas sua vida. A reviravolta final do destino estava se formando, e Flora tinha que decidir qual lado você escolheria. Flora sentiu seu coração disparar. As palavras da mãe ecoavam em sua mente, mas o caos ao redor a forçava a agir. As chamas se alastravam. O cheiro de fumaça invadia suas narinas. E os gritos tornavam-se cada vez mais agudos. Mãe, o que você quer dizer com isso? Sua voz tremia entre a confusão e a necessidade de respostas. Você precisa decidir, Flora. Sua mãe cruzou os braços, um olhar fixo. A tensão no ar era quase palpável. Você é parte disso ou vai se afastar? A multidão começava a se dispersar em pânico, e Joaquim, caído no chão, olhava para Flora com uma mistura de desespero e vulnerabilidade. Flora, não ouça ela! É uma armadilha! Ele tentava se levantar, mas os ferimentos o mantinham preso ao chão. Isabel, por outro lado, só sorria, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro que não podia esperar para ver seu clímax. O que você escolher, querida, afetará tudo. Você pode ser a chave para a destruição ou a redenção. Flora sentia-se um labirinto, sem saída. Cada passo que dava era um abismo mais profundo. Finalmente, olhando para sua mãe, uma súbita clareza tomou conta dela. Você não é minha salvação, você é parte do problema. As palavras saíram como um grito. Uma onda de alívio e coragem a envolveu. Chega! Estou cansada de jogos. A decisão estava tomada. Aquele plano maligno, a traição em forma de laços de sangue. Era hora de cortar esses laços. Vou expor vocês. Não vou ser a peão no tabuleiro de vocês. A fumaça envolveu Flora, enquanto ela movia-se em direção a Joaquim. Ele sorriu fraco, mas era um sorriso de gratidão. Obrigado, Flora. Não sou o homem que você pensa.
Mas ela não podia ser tocada pelo argumento dele novamente. Se o que for, Joaquim, a verdade sempre aparecerá. Um lampejo de determinação passou por sua mente. Ela virou-se para Isabel e sua mãe, ambas agora furiosas. Destruir vidas não é o que eu quero! Como pode ser que você, mãe, a mulher que deveria me proteger, esteja atrás disso tudo? O olhar de sua mãe gelou. Naquele instante, a poeira da verdade parecia mais clara. Em meio ao caos, Flora percebeu que o caminho de retorno era o único que tinha. Isabel burçou seu olhar. Você não sabe o que está fazendo, Flora. O mundo é um lugar cruel. Você realmente acha que pode escapar? Antes que pudesse responder, uma nova explosão irrompeu e assombrou o ambiente. Todo o território ao redor estava se desmoronando em chamas. O tempo se esvaía e Flora tomou sua decisão final. Não vou ser como vocês. Com um movimento rápido, tomou a mão de Joaquim e começou a correr em direção à multidão. Eles precisavam sair de ali e levar a verdade com eles. Antônio e Francisco apressaram-se a alcançá-los, mas o cenário tornava-se cada vez mais perigoso. A fumaça já cobria os olhos de Flora, mas ela seguia firme. A sensação de libertação começava a se formar. Não importava o que a mãe ou Isabel dissessem. Ela estava pronta para se juntar àqueles que realmente a respeitavam. Enquanto saíam do lugar em chamas, um novo dia começava a despontar para Flora. Mas antes que pudesse relaxar, um grito ecoou atrás dela. Quando olhou para trás, viu sua mãe se erguer. Você não pode fugir da verdade, Flora. Um dia ela encontrará você. Flora congelou. Aquela fala estava marcada em sua mente. A verdade? Será meu maior peso ou meu maior trunfo? Ela não sabia. Só havia uma certeza: precisaria estar preparada. Enquanto desapareciam no horizonte, Flora sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. Ela sabia que o jogo não acabara. Mas agora a batalha seria em busca da verdade. E naquela nova jornada, ela estava decidida a não ser mais uma vítima. Se você chegou até aqui, é hora de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. É o seu apoio que faz a diferença. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você acha. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somos uma comunidade e apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.